Mais um programa Culinária Dose Dupla. Você gostou do Arraiada da Morada? Maravilhosa a festa, né? E uma turma animada, gente bonita. Muito. E o mais importante, a participação dos jovens. Mas hoje aqui com a gente, Francisco Marques Reis, iniciou sua formação na antiga Fista. Que era uma festa na época, viu? Era uma festa na época. Era uma festa, grande festa. Eu estudei lá no Colégio Santo Tomás de Aquino. Talvez quando você é mais velho que eu, quando você fazia faculdade, eu estava estudando lá no Colégio Santo Tomás de Aquino. No pré-primário. Nem tanto. Jornalista formado pela Uniub, editor do jornal Lavoura e Comércio, do Jornal de Uberaba. Você trabalhou em Araxá, você trabalhou em Uberlândia. Fiz uma longa viagem. Uma longa viagem jornalista. São quantos anos de jornalismo? Quase 30. Eu fui editor do jornal Correio de Uberlândia. De Uberlândia também. Cheguei a trabalhar como substituto na Folha de São Paulo, trabalhei no Correio Brasiliense, fiz uma longa viagem, inclusive em televisão também, no caso da TV Universitária. Você tem a TV Universitária, você tem seu programa Negócio Fechado na TV Universitária? Que era uma experiência de uma pessoa que viveu de letras muitos anos, que de repente falava, quero ver o que acontece nessa telinha. É o que aconteceu comigo. Exatamente. Sem querer eu vim parar na telinha. Na telinha. Letras jurídicas e depois nas letras da arte culinária, da Dose Dupla. Grande Quase programa. Um revolucionário, salvo por uma linda cachoeira, né? Senão o senhor já estava aposentado recebendo dos cofres da União. Né? Eu tive uma experiência de que meus amigos foram todos presos, mas eu fui visitar uma cachoeira e não fui. Você se encantou por uma bela cachoeira. Você lembra a região que era isso? Ouro Preto. Claro. Ouro Preto, uma cachoeira em Ouro Preto. Ele se encantou por uma cachoeira lá na época da Revolução, na época da ditadura, e foi visitar essa cachoeira e entraram lá no lugar onde Entre aspas, revolucionário também diverte, viu? Gosta de cachoeira, gosta de música. Claro, com certeza. Mas vamos falar de coisa boa. Ex-revolucionário, melhor dizendo, né? Que isso perdeu o sentido, de certa forma. Né? O ministro Hélio Costa, quando veio inaugurar os Correios aqui de Uberaba, na entrevista dele, diz que jornalista, sim, precisa de diploma, porque ele começou sem diploma, depois foi fazer uma faculdade para como se diria? Capacitar-se. E foi mais além. Que para cozinhar precisa de diploma também. Eu fiquei muito embevecido. Né? Afinal, nós também temos aqui a nossa cozinha, né, Conceição? Isso. A gente está sempre estudando para poder cozinhar. Você foi um dos responsáveis pela minha ida à Faculdade de Jornalismo da Uniub. Foi meu professor lá na faculdade. Você lembra de uma conversa que Hoje você é meu professor. Dá uma troca de amabilidades aqui. Mas o que o ministro Hélio Costa fala é referência à palavra do presidente do Supremo, Gilmar Mendes, que disse que, de certa forma, cozinheiros e jornalistas não precisavam de diploma porque essas profissões em si não trariam ciência. É verdade, tem muitas profissões que não trazem ciência, isso é essencial. Se você dispensar os professores do diploma, você imagina o que vai acontecer com a educação. Eu acho que ocorre também com o caso do advogado, porque o advogado ele cria ciência jurídica através de legislações que são criadas por deputados, que não são advogados, que criam as leis, as quais têm que ser cumpridas. E o advogado, em sua maioria, ele lê o livro e vai aplicar a lei que ele tem. O jornalista também tem essa peculiaridade, é uma profissão que dialoga com tantas outras, né? O jornalista dialoga com a sociologia, porque ele aplica os procedimentos de pesquisa da sociologia para produzir sua matéria. Ele dialoga com a psicologia, porque precisa entender tanto da psicologia das massas, dos grupos, das multidões, como também da psicologia pessoal, para poder interpelar e conversar com a pessoa na condição de igual para igual. O jornalista precisa de entender um pouquinho do jurídico, claro, que ele trabalha dentro dos certeza. Procedimentos que precisam de ser legais, ele precisa de saber do direito dos outros. Então, o jornalista, ele não tem em si, talvez, uma ciência própria, embora exista uma biblioteca publicada de mais de 4, 5 mil livros sobre comunicação social, e isso não é ciência. Na minha opinião, eu acho que houve um certo exagero e até uma desonestidade intelectual quando disseram que a questão do diploma do jornalista referia à liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é uma pedra muito mais profunda do que a liberdade de manifestação. E o jornalista, inclusive está lá na Constituição. O jornalista se presta à liberdade de manifestação, ou seja, ele possibilita que as pessoas manifestem. Quem não permite que ele se manifeste melhor, muitas vezes não são os jornalistas, mas as estruturas das empresas de comunicação, pelos interesses inúmeros que ela tem e pela dependência que elas têm do Estado.
Esse é, digamos assim, um diagnóstico breve sobre uma circunstância bastante complexa. O Murilo de Aragão, da revista Imprensa, ele abre uma matéria dele dizendo que boa imprensa não depende de lei. Como que ela não depende de lei? Se todas as profissões são regulamentadas. O publicitário, ele não tem a profissão dele ainda regulamentada, mas eu espero que vai ter. Todas as profissões que nós temos no Brasil hoje, elas são regulamentadas por lei. Por quê? Porque existe um órgão como a Ordem dos Advogados do Brasil, que a partir dessa regulamentação, ela pode coibir os abusos do mal profissional. Na verdade, são circunstâncias que esse ato que teve contra o diploma de jornalista não é o primeiro. Já teve um que antecedeu, que foi há um ano mais ou menos, quando a proposta de criação da ordem dos jornalistas foi derrubada, porque foi proposta pelo governo, entenderam que era uma medida que não cabia. Mais uma vez, o que preponderou foi o interesse... A lei da mordaça. Da grande imprensa. Agora, eu acho que nós vivemos num mundo de informação. Cada vez mais a informação será um elemento vital, não só na condução dos processos individuais, nas profissões, mas como também de uma questão social muito mais profunda, que é a estabilidade de uma sociedade. Se você atribui o processo de transmissão da informação e dispensa o conhecimento, né? Se você dispensa o conhecimento, se você ignora a importância do estudo, você ignora a importância da pesquisa em função de uma determinada profissão, você pode estar incorrendo num risco perigoso, cujo resultado nós não saberemos, Exatamente. Pelo menos por enquanto. Há de se entender que todas as profissões, toda a prática profissional regulamentada, e isso o jornalista continua a ser uma profissão regulamentada, muitos jornais, muitas empresas, inclusive o concurso do STF, continua exigindo o diploma do jornalista como pré-requisito para que o concurso fosse prestado. Então, na verdade, aparentemente diz que não acabou-se com o diploma, acabou-se com a exigência do diploma. Cabe agora um novo desafio do jornalista e das universidades, é formar pessoas que sejam capazes de ocupar o espaço que o apadrinhado, as pessoas que entram por portas diferentes queiram fazer. E estou falando muito, não sei, mas eu gostaria de fazer uma consideração. Eu gostaria de saber, à vontade, por favor. Eu gostaria de saber qual o economista que se dispõe a cobrir polícia, qual o economista que se dispõe a ir para a estrada a cobrir acidente, eu estou falando economista como todas as profissões, o advogado... Um administrador de empresa, um advogado, você é correspondente de guerra? E também o correspondente de guerra, ou dentro do jornalismo científico, ou já em especializações ou claras. Investigativo. Tem jornalistas especializados em economia, tem jornalista especializado em agropecuária, tem jornalista especializado em genética, tem em área espacial, em mineralogia, enfim, há complexidades constantes na profissão que, de certa forma, colocam em xeque a não exigência. Okay. Mas... Por favor, agora é a sua vez. Nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente volta. Quase 300 mil corações batendo com a mesma emoção. Uberaba, seu povo tem garra, tem o futuro nas próprias mãos. Um novo tempo chegou, é hora de avançar. Uma nova Uberaba vai nascer e você vai participar. Uberaba, feita com nossa energia. Tem um pouco de cada um, nossa crença, nossa alegria. Uberaba, feita com nossa energia. Tem um pouco de cada um, nossa crença, nossa alegria. Câmara Municipal de Uberaba, o futuro em nossas mãos. Nós já estamos de volta. Vamos continuar nosso papo aqui com Chicó, o Raul Afonso, Raul Osório Vargas. Chico, tinha um carinho por esse Francisco Marcos? Você sabe que eu fiz em vidas passadas, ainda nessa existência, eu trabalhei numa peça chamada Vida e Morte Severina, na qual eu fiz o papel do Chicó. É mesmo? Vida e Morte Severina tem o Chicó. E o Domingão
Era o João Grilo. Você imagina. Que bons tempos aquele, hein? No teu. No teu. No teu Teatro Experimental de Uberaba. Bom, Chico, você foi meu professor na Uniub, e eu lembro no primeiro dia de aula, eu era o aluno mais velho, até mais velho que você, eu já falei que você era mais velho, agora o mais velho sou eu. Não exagera, são da mesma faixa etária. E você lembra daqueles os olhares dos alunos, todos com 19 anos, 20 anos, brilhando, ávidos por conhecimento. Passaram lá 4 anos, a Maísa, que foi sua aluna, está lá nas Embraer, a Marcela Amaral está na prefeitura. Muitos e trabalhando, né? Todo mundo trabalhando. O Luiz Carlos está na Rede Globo de televisão. E hoje? O que não está passando na cabeça dessas crianças? Como diria, eu sempre digo para você, os meus meninos, o que não estão passando na cabeça deles? Bom, naturalmente é difícil saber, mas eu diria que é por uma questão até de momento cultural, né? A sociedade já foi mais engajada em discutir os problemas dela própria, e o jornalismo também. De certa forma, eu creio que essa pauta não saiu só do jornalismo, saiu também das OABs, que sempre foram elementos importantes, entidades importantes na discussão. Na defesa dos sindicatos, na defesa da cidadania, na defesa do direito, contra o abuso de autoridade, enfim. Eu penso que a sociedade brasileira, de certa forma, anda meio catártica, no sentido de que ela não reage às coisas que acontecem, ela não é capaz de ir para a rua, como já foram os caras pintadas, ela não é capaz de participar politicamente. Até o processo eleitoral, o resultado das eleições demonstra uma grande indiferença, inclusive com o futuro dessa própria sociedade. Está claro que as pessoas não estão discutindo um assunto política dentro do âmbito do interesse da comunidade. Chico, em tese. O governo usa a imprensa mais do que a imprensa usa o governo? Mais uma vez, é difícil delimitar essas relações, mas eu posso dizer o seguinte, que existe uma relação meio de concubinato em relação ao poder e à imprensa. E aí você tem jornalistas, aí você tem empresas jornalísticas, aí você tem também uma ordem institucional que às vezes precisa de ser preservada. De qualquer forma, é sempre bom pensar que o jornalista deveria, por natureza, ter compromisso primeiro com o leitor. Aliás, o jornal Folha de São Paulo, que nem sempre tem esse compromisso, que também tem lá tem mais os seus defeitos, usou como propaganda durante um período bem prolongado, que é com rabo preso com o leitor. O que interessa é a sociedade. Desculpa, eu não entendi. Com rabo preso? Rabo preso com o leitor. Rabo preso com o leitor. Na verdade, esse é o objetivo primordial da imprensa. Quando ela não cumpre esse objetivo, aí suscita uma série de dúvidas sobre o comprometimento e, principalmente, sobre a sua honestidade. Ocasionalmente, o que ocorre é que os jornais, sobretudo de cidades pequenas, médias, de certa forma, ficam tão agregados ao poder que eles são incapazes de informar a sociedade sobre as coisas que é de interesse dela. A discussão sobre aumento de imposto, por exemplo, para todo mundo parece uma coisa não importante, mas discutir o aumento de impostos, quando se identifica abuso de autoridade por parte da polícia, quando se abuso de autoridade por parte até dos magistrados, quando exige, enfim, quando a ordem democrática está ameaçada, mesmo nas pequenas coisas, os jornais precisam de comparecer e discutir esse assunto. Como que o jornal discute? Botando jornalista para ouvir pessoas que tenham posições contraditórias, para permitir que a diversidade se apresente. E aí não pode ser a falsa diversidade, né? É a diversidade capaz de oferecer situações que ofereçam possibilidade de discussão e busca de solução para problemas que são vitais para uma coisa que chama democracia, embora muitos não considerem importante, ele é muito mais importante que votar. O povo no Brasil, de certa forma, acha que votar a excelência da democracia. Votar é um dos exercícios da democracia. A excelência da democracia é o respeito à lei, é o respeito aos direitos das pessoas, é acabar com o nepotismo para garantir que todas as pessoas tenham acesso a emprego em condições de igualdade. Mas isso já está melhorando, não está, Chico? Essa questão do nepotismo, por exemplo. Isso não é uma pregação política, é uma pregação de cidadania. E, de certa forma, isso fica parecendo que o sujeito está politicando. Não se trata disso. Trata-se de discutir o que é direito do coletivo.
O coletivo é essencial para o desenvolvimento da sociedade e a compreensão desse coletivo é absolutamente importante para o discurso do jornalista, para o discurso do advogado, para o discurso do professor, sem o qual essa coisa não se multiplica. Eu já estou acabando de picar os ingredientes aqui, e como esse prato foi criado por um ratinho, você lembra do filme Ratatouille, da Pichard? Essa figurinha fantástica aqui, era o personagem. E eu tenho a minha ratinha aqui também. Cadê a cadeira da minha ratinha para vir me ajudar aqui? Nós vamos construir o prato junto para servir para o Chico, tá combinado? Todo mundo que tem uma netinha maravilhosa dessa, olha aí. Aí, senta aqui perto do vovô. Você lembra do filme Ratatouille? Lembra? Ah, você tem filme? Quem trouxe esse ratinho pro vovô? Eu? Quando você foi nos Estados Unidos, você trouxe pro vovô esse ratinho? Hein? Então tá bom. Você vai ficar aqui vendo o vovô fazer para você aprender, né? Porque depois nós vamos montar o prato. E o vovô vai continuar conversando com o Chicó. Tá bom assim? Você já aprendeu a fazer uma vez, não já? Só que eu não lembro como que é. Então você presta atenção que você vai ver aqui com o vovô, tá bom? Então o vovô vai continuar conversando com o Chico. Como o Gilmar Mendes disse que o jornalista é como um cozinheiro, você está tirando as sementes do tomate. Claro, porque senão dá água. Além de dar água, a semente pode ter algum resíduo de veneno, alguma coisa nesse sentido. É nela que está mais o veneno? Claro, na semente. Agora, aprendeu o prato, né? Precisa de ensinar para os outros. O que você está cortando? É porque depois a receita, é o pimentão amarelo. Tá bom. É que depois da receita, a pessoa entra no site. Porque se nós formos ficar escrevendo a receita aqui na televisão, o que acontece? Ela não presta atenção no meu entrevistado, não presta atenção na nossa conversa e fica anotando receita. Então entra no site, logo nós vamos ter uma revistinha aí de... Esse é o pimentão vermelho. Esse é o pimentão vermelho. Pronto, Maria Clara? Tá pronto o prato para a gente servir para o Chico? Tá? Já está montado. Nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente volta. Sossego ou emoção, você pode escolher. A Pousada da Pedra te oferece isso e muito mais. Romance, sossego, emoção, encontro com os amigos ou um passeio com a família. São vários os cantinhos e opções de lazer à sua disposição. Aconchego, decoração de bom gosto e boa comida às margens da represa de Jaguara, no município de Rifaina. Pousada da Pedra. Aqui você vai perceber que viver é bem melhor que sonhar. Nós já estamos de volta. Maria Clara e eu, e a Conceição, né, Conceição? Nós já vamos montar. Eu fiz um filé de pirarucu, todo adornado com legumes, e o ratatouille para dar uma quebradinha no filezinho, no lombo de pirarucu, que veio para mim lá. Não era rã? Rã era para saber, porque eu perguntei para você se você comia rã, se você comia jacaré, se você comia o pirarucu. Você respondeu que comia tudo, então eu fiz só o pirarucu. Sem restrições culinárias. Prato bem feito, todos. Pega lá o pirarucu para nós. Chicó, Uberaba Guia Turístico, Turismo e Lazer 2009 já está na 4ª edição. Na 4ª edição. Isso é uma publicação até meio heróica, né? Porque... Aliás, eu queria te parabenizar pelo seu heroísmo. Heroísmo em termos, né? Porque muitas vezes essa natureza de publicar... A questão do Uberaba não é necessariamente uma cidade turística. Embora tenha potencial para sê-la, né? E não é. É porque não há preocupação por parte de segmentos que possam influir com ter, por exemplo, um guia turístico. Então, Uberaba não tem
tem um guia turístico, que é esse que eu produzo, produzo anualmente, mas ele precisa de produtos mais focados para serem utilizados durante o ano, e o turismo é uma grande fonte de geração de emprego, de renda, né? E Uberaba tem vocações muito grandes na área do turismo. O turismo religioso, por exemplo, em Uberaba, teria grande potencial se fosse melhor trabalhado, né? Não precisa falar do Chico Xavier, nem da festa da Abadia, nem da festa da Medalha Milagrosa, né? Que são festas que são referências regionais e até nacionais. E ele fica distribuído aonde? Em hotéis. Está por conta do Convention Bureau, né? Do Uberaba Convention Bureau. Você entrega o guia ao Convention Bureau? Me foi possibilitado isso através do Alexandre, que foi um grande parceiro na produção desse guia. Eu produzo e entrego para o Bureau. E precisa ser valorizado, porque os birôs são elementos vitais na gestão do turismo, né? Porque nem sempre a secretaria funciona, nem sempre o órgão público funciona. O birô, ele nasce a partir de uma vontade coletiva de hoteleiros, de pessoas que trabalham na área de promoção de eventos, com participação naturalmente do governo, associação comercial, CDL, etc. Então ele tem perspectiva de fomentar o turismo mais do que muitas vezes ações oficiais. Mas agora vamos falar de uma outra revista? H2O Brasil. Ecos de Istambul, acesso à água potável ameaçado por mudança de clima e geopolítico, condenado pela insensatez, capital dos Maldivas será submersa. Hidroex é da Unesco. E agonia do velho Chico. Mas tem assunto aqui nessa revista que não acaba mais. São só os da capa, né? Tem outros aí por dentro. Na verdade, eu não tive a oportunidade de ler, porque você me entregou a revista agora, eu vou ler com muito carinho. Essa revista que nós estamos lançando é um projeto relativamente ambicioso, porque trata-se de um produto muito setorizado e que abarca uma discussão a respeito da questão da água. A água não é O Brasil, embora seja um país que tem a fartura de água, muitas vezes ela está concentrada em locais onde não existe, a população não está presente. Ao mesmo tempo, de onde ela está presente, existem problemas de saneamento que impedem que ela seja água potável, né? E essa discussão é uma discussão mundial e tem pessoas que acreditam que a água é motivadora de guerras, motivadora de disputa. E o grande desafio desse século, na verdade, é garantir abastecimento para uma população crescente no universo, onde já existem problemas. Existe mais de 1 milhão de pessoas no planeta que têm dificuldade de obter diariamente a sua cota de água potável. Então a H2O Brasil, ela pretende ser uma revista que trabalha com a discussão do assunto relacionado à água, em todas as suas dimensões, mas sobretudo numa dimensão que é a dimensão humana, que é discutir esse assunto de como nós vamos conseguir prover as pessoas de água, sobretudo em regiões onde o abastecimento é crítico. Sobretudo em relação ao seu coração, eu sei que já conquistei faz tempo, você também já conquistou o meu, agora eu vou tentar conquistar o seu palato. Serve lá, Conceição. Um prato na sua memória gustativa, da sua infância. Bom, depois que execraram o suíno, ou o porco, seja com a gripe, seja com qualquer coisa, a minha lembrança ainda é uma costelinha de porco com canjiquinha, que é um prato tradicional da minha cidade, que é a Pratinha, uma cidade aqui depois de Araxá, no interior Mineiro, uma cidade bem petitinha, e esse era um prato que eu sempre me lembro de lá, que é a canjiquinha com... a costelinha de porco com a canjiquinha. Um restaurante em Uberaba. Se for falar de memória, existem muito bons restaurantes em Uberaba, não devo negar. Mas eu lembro muito do Três Coroa, porque o Três Coroa foi o restaurante que me permitiu ter o contato com a comida árabe, né? Eu não conhecia, um dia entrei lá, me encantei com o que era oferecido, com grande fartura, e é um preço que até um estudante podia pagar. Gostou da Toca do Saci, que você já esteve aqui também? Você já lembrou isso? Que é um lugar mágico e você está fazendo a sua mágica, né? Não só a mágica culinária, é a mágica principal na vida, que você está sendo muito feliz aqui. E esses 50 e X anos, que eu também já passei dos 200 aí, que sejam comemorados com a felicidade que você está tendo. Ou seja, não é um dia, é uma permanência. E essa permanência sua, evidentemente, é muito feliz. Você dá de parabéns. Obrigado. Uma mensagem. Uma mensagem? Que todos tenham fé na vida. Não adianta ter fé em Deus, é preciso ter fé na vida.
embora a fé em Deus seja muito diferente. Tem pessoas que têm fé em Deus e não têm fé na vida. Então eu recomendo que tenha fé na vida para acreditar em Deus. Agora está acabando já. Bom, eu vou agradecer a sua presença. Muito obrigado por mais uma vez você ter atendido ao nosso convite. Eu espero que você tenha gostado do pirarucu, lombo de pirarucu com ratatouille. Só não dou conta de falar esse nome final. Mas do pirarucu eu adorei, inclusive tá no meio aqui. É uma bela oportunidade de falar e de comer. Muito obrigado. Nós vamos agradecer a Trigali, que nos brindou com essa mesa magnífica de pães. Já vai embora? Então dá um beijo pro vovô para ir embora. Obrigado por você ter vindo, viu? Vai lá. Tchau. Bom, eu ganhei um presentão de aniversário. Fiz um programa com um amigo de longa data. Fiz um programa com a minha neta aqui, nos ajudando, né, Conceição? Não deixe de visitar o nosso site, www.culinariadosedupla.com.br, que lá você vai encontrar todos os programas que nós já gravamos, você vai encontrar as receitas, a receita do ratatouille, da tapenade, do pirarucu, tudo que você precisar de receita você vai encontrar lá. E outras brincadeiras mais. E um entrevistado com apetite extraordinário. E um entrevistado com apetite extraordinário. Não se esqueça que hoje à noite, lá na Praça Jorge Frange, você tem boa música e vá prestigiar os nossos artesãos lá na Praça Jorge Frange. Um beijo gastronômico no fundo do teu coração, um bom domingo e até semana que vem. Na passarela, Rodrigo, capitão gay. Tchá, 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 tchá. Que eu sou, que eu sou, que eu sou. Quem bateu o palmo? Renezinho. É hora dele aparecer. Bonitinha. Muito feliz, né? Por quietinha, né? Aqui. Uma santinha. Opa, para! Eles não avisam. Tem que ficar altinho, fica bonito, tem que ser alto. Você está parecendo uma chefe cansada, já fim de noite. A fusada que seu pai não vai aprontar aqui comigo? Hein? Não, vamos logo fazer, porque senão meu pai chega e vai querer ficar aqui. Não. Vamos logo fazer. Calma. Depois que ele tá murchando, mais uma papagaia pirata. Mais uma. 54 anos.